Olá a todos! Bem-vindos ao canal Histórias e Confissões. Obrigado por se inscrever no canal para não perder nenhuma história. As histórias que vamos compartilhar, inspiradas em relatos encontrados na internet, destinam-se apenas a fins de entretenimento. Não devem ser interpretadas como um incentivo à imitação de tais atos, ou como discriminação contra indivíduos específicos. Boa sorte! Chainsaw Charlie. Esse é o apelido que adquiri durante meu divórcio. Meu nome é Charlie Suden, mas todos me chamam de Charlie ou Chainsaw desde que terminei meu aprendizado como jardineiro paisagista. Depois disso, fiz um treinamento para me tornar arboricultor. Anos depois, fundei minha própria empresa. Meu sócio era Joseph, conhecido como Joe Yates. Joe, um paisagista experiente como eu, e eu formamos uma sólida colaboração ao longo dos anos, prosperando em nossa profissão. Quando Joe completou 25 anos, ele se estabeleceu na vida e casou-se com Raquel. Raquel, de uma doçura exótica, também cuidava de nossas finanças. Quanto a mim, aos 28 anos, ainda era solteiro, até aquele encontro inesquecível com Megan Bailey. Desde o primeiro olhar, Megan me cativou, e depois de cerca de 6 meses de namoro, pedi sua mão. Um ano após nossa união, ela anunciou sua gravidez. 7 meses depois, nossa filha Susan nasceu, preenchendo minha vida de felicidade. Eu tinha tudo para ser feliz, uma esposa e uma filha adoráveis, além de uma carreira próspera. Sim, a vida me oferecia seus mais belos adornos. Joe e Raquel, que não tinham filhos, tornaram-se naturalmente padrinho e madrinha de Susan, preenchendo assim um vazio em suas vidas. Nossa vida íntima, sempre plena, teve que se adaptar à presença de Susan. Apesar disso, nosso amor permanecia ardente, e compartilhávamos noites de paixão pelo menos 4 vezes por semana. Às vezes, esgotado por nossos encontros noturnos, chegava ao trabalho com dificuldade. Joe nunca deixava de me provocar sobre isso. Susan agora tinha 7 anos, e Megan voltava ao trabalho enquanto nossa empresa se expandia. Havíamos contratado alguns jovens aprendizes para nos ajudar. Um dia, enquanto estávamos trabalhando, pediram que eu fosse inspecionar algumas árvores a serem cortadas em um canteiro de obras. No caminho, passei perto do local de trabalho de Megan. Um olhar foi o suficiente para ver entrar em um carro com um homem, um fato estranho, pois Megan não tinha necessidade de se deslocar para o trabalho. Intrigado, me perguntava onde ela poderia estar indo. Parado, deixei o carro passar antes de segui-los discretamente. Meu coração se apertou ao vê-lo se dirigir para nossa casa. Escondido na rua, observei-o sair do veículo e entrar em casa. Um maelstrom de emoções me invadia ao pensar que Megan poderia estar tendo um caso. Decidido a descobrir a verdade, travei meu caminhão e me dirigi para casa, esperando surpreendê-los. Optei por uma entrada furtiva pelos fundos. A porta se abriu silenciosamente, permitindo-me entrar sem levantar suspeitas. A intensidade de suas ações tornava desnecessária qualquer precaução contra o barulho. Armado com meu telefone, pronto para capturar vídeos e fotos, fiquei atônito ao reconhecer o homem com Megan, Alan Cummins, seu supervisor. Consegui gravar alguns minutos de sua intimidade antes de interrompê-los abruptamente. Cummins, pego de surpresa, saiu apressadamente. Megan, confrontada com meu olhar acusador, parecia desconcertada. Há quanto tempo isso dura? Exigi. Sua resposta, 6 ou 7 anos, me atingiu como um raio. Ela conhecia Alan antes do nosso casamento. Incrédulo, percebi que havia sido cego para os sinais evidentes de sua traição. Você não é burro, Charlie. Foi apenas muito discreto. Com Alan, é puramente físico, nada mais. Isso não deveria mudar nada entre nós. Eu ainda te amo, tentou se justificar. Você me ama, e eu te encontro com outro. Isso vai mudar as coisas, Megan. Você vai se mudar para o quarto de hóspedes até que eu decida o que fazer. Não se surpreenda se eu escolher o divórcio, repliquei, com a mente atormentada. Ela retrucou, ameaçadora, se você se divorciar, eu ficarei com a casa, metade dos seus bens e a guarda da Susan. Como você ganha mais, provavelmente também vou conseguir uma pensão alimentícia.
Sua confiança gelava meu sangue, revelando um lado desconhecido da mulher que eu havia casado. Megan me lançou um sorriso sarcástico. Mova suas coisas para o quarto de hóspedes. E diga ao idiota que da próxima vez, ele não vai escapar tão facilmente. Furioso, deixei a casa para ir até meu caminhão, relembrando repentinamente minhas obrigações profissionais. Durante o trajeto até o canteiro de obras, consegui recuperar uma certa serenidade. No local, conversei com Mark, um velho amigo e construtor de casas de luxo, sobre as árvores a serem cortadas e as tocos a serem removidos. Costumávamos colaborar frequentemente, eu cuidava da limpeza e do paisagismo para seus projetos. Ao longo dos anos, Mark e eu tínhamos construído uma sólida relação profissional. Embora Mark tivesse percebido meu desconforto, ele escolheu sabiamente não questionar os motivos. Meu humor não era propício para conversas. Ao voltar para casa, Susan assistia televisão enquanto Megan preparava o jantar. Depois de tirar minhas botas, subi para tomar um banho, notando que Megan ainda não havia movido suas coisas. O jantar transcorreu em um silêncio pesado, quebrado apenas pelas conversas de Susan. Mais tarde, após Susan ter ido para a cama, me instalei na frente da televisão. Megan se juntou a mim, mas eu não tinha a menor intenção de falar com ela. Então, você já passou a sua crise de raiva? Ela me disparou. Vá se danar, Megan. Não há espaço para esse tipo de comportamento, Charlie. Eu te expliquei minha relação com Alan. Isso não deveria nos afetar, retrucou ela. Você deve estar louca, Megan. Não vou continuar casado com você para deixá-la seguir com esse cara. E não tenho nenhuma intenção de ficar casado com você, agora que sei o que você é, respondi firmemente. Essa é a sua escolha, Charlie. Mas lembre-se do que eu disse mais cedo sobre a casa, nossos bens e Susan, retrucou ela friamente, revelando assim toda a extensão de seu cálculo. Incapaz de suportar mais suas absurdidades, subi para me deitar, logo seguido por Megan. Quando ela entrou no quarto, eu a confrontei, guiando-a firmemente para o quarto de hóspedes. Em seguida, liguei para Joe para avisá-lo que não trabalharia no dia seguinte, tendo assuntos pessoais a resolver. Ele não fez perguntas, mas se mostrou disponível caso fosse necessário. Na manhã seguinte, Megan levou Susan para a escola e depois foi trabalhar, me deixando sozinho para rastrear o endereço de Alan Cummins. Esse miserável era casado e pai de 2 filhos. Decidi visitar sua esposa, Ellen Cummins, que estava abalada, mas pouco surpresa com minhas revelações. Suspeitei por um tempo que Alan estava me traindo, mas nunca tive provas até agora, confidenciou ela. Expressei meus arrependimentos, garantindo a ela que merecia conhecer a verdade. Interrogada sobre minhas intenções, confessei meu plano de me divorciar de Megan, incapaz de superar uma traição tão longa. Ellen, por sua vez, também considerava o divórcio, felizmente protegida por um contrato pré-nupcial. Quando você ver seu marido, passe-lhe um aviso da minha parte. Se ele cruzar meu caminho novamente, não vai sair tão facilmente, disse com firmeza. Ellen concordou, um sorriso meio amargo, meio satisfeito nos lábios. Naquela noite, não pronunciei uma palavra a Megan. Depois de um jantar silencioso com Susan, Megan tentou se aproximar de mim, buscando iniciar uma intimidade que eu rejeitei categoricamente. Fique longe de mim, disse eu secamente. Mas Charlie, quero te mostrar que o que eu tive com Alan foi apenas sexo, nada mais, insistiu ela. Eu não quero você perto de mim. Quanto a ser seu marido, isso não vai durar muito tempo, retruquei, antes de me levantar, pegar minhas chaves e sair de casa. Eu precisava falar com Joe, encontrar um apoio diante da tempestade que estava transformando minha vida. Contei tudo a Joe e Raquel, revelando até mesmo minha intenção de me divorciar de Megan. Mas se você se divorciar, ela pode acabar ficando com tudo, se preocupou Joe. Ela não vai tocar na empresa, pois eu pretendo vender minha parte. Ela não vai me passar a perna, respondi com firmeza. Joe parecia preocupado com a perspectiva de encontrar um novo parceiro, mas eu o tranquilizei. Não se preocupe, Joe, eu vou te vender minha parte da empresa. Raquel, preocupada, foi acalmada por Joe, que garantiu que tudo ficaria bem. A ideia é simples,
Você me pagará um salário um pouco inferior ao que eu ganho atualmente, e a diferença ficará no banco. Uma vez reassociados, vamos acertar tudo, expliquei. Joe e Raquel, convencidos, aceitaram meu plano. Antes de os deixar, prometi encontrar rapidamente um advogado competente. Na manhã seguinte, fiquei aliviado ao ver Meg ainda na cama, pois não queria falar com ela. No entanto, um pensamento perturbador passou pela minha mente. E se Meg me tivesse traído todo esse tempo? Tomado de uma dúvida repentina, decidi fazer um teste de paternidade. Discretamente, coletei uma amostra de saliva de Susan e outra para mim, guardando as amostras em sacos separados para serem analisadas. O advogado da nossa empresa me recomendou um colega especializado em divórcios. Infelizmente, o encontro com este último não foi nada reconfortante. Sr. Suden, temo que sua esposa tenha direito a uma pensão alimentícia e a casa, me informou ele. Fiquei consternado. Você tem certeza de que não há nenhuma maneira de contornar isso? É impensável que ela tenha mentido para mim durante 6 anos sem consequências. Apesar das minhas esperanças, o advogado não me ofereceu grande solução. Minha determinação estava intacta, eu não ficaria casado com ela. Expondi as condições que exigia para o divórcio. Posso resolver isso para você, mas preciso avisá-lo, nenhum juiz aceitará essas condições, me alertou o advogado. Faça isso. Nós discutiremos mais tarde. Quando você poderá enviar os papéis para ela? Perguntei. Se eu entregá-los amanhã de manhã, ela os receberá depois do almoço. Dei ao advogado o endereço profissional de Meg. Ele parecia relutante, mas eu permaneci determinado. Naquela noite, Meg me confrontou com raiva. Bem feito para ele, mas lembre-se, Charlie, foi você quem desencadeou tudo isso, disse ela com amargura. Como você pode dizer isso? Eu não era quem estava traindo, retruquei, indignado. Foi apenas sexo, isso não mudou meu amor por você, insistiu ela. Talvez, mas isso aniquilou meu amor por você, respondi com frieza, antes de me trancar no meu escritório. Uma vez sozinho, conectei-me online para transferir dinheiro para uma conta separada, deixando a Meg apenas o suficiente para pagar a hipoteca. Também me preocupei em pagar e cancelar todos os nossos cartões de crédito. Depois disso, liguei para Joe. Posso ficar na sua casa por alguns dias? Sem problemas, Charlie. Fique o quanto quiser, respondeu ele calorosamente. Enquanto eu preparava minhas coisas, Megan permanecia em silêncio, com um sorriso sarcástico nos lábios. Tudo que me pertencia estava agora empacotado em caixas ou sacos. Alguns pacotes iriam para armazenamento, enquanto outros me seguiam para a casa do Joe. Meg observava minha partida em silêncio, seu sorriso zombeteiro congelado em seu rosto. Levei comigo minhas roupas, meus artigos de toilette e tudo que me era caro, deixando para trás uma vida agora extinta e uma mulher que, outrora amada, não era mais do que uma estranha aos meus olhos. Tentei contatar Susan, mas ela se recusava a falar comigo. Na casa do Joe e da Raquel, eu me sentia livre para ocupar meu tempo. Trabalhamos como de costume no dia seguinte, sem revelar nada aos outros funcionários. Depois do almoço, uma ligação da Meg interrompeu minha tranquilidade. Furiosa por causa do Alan e dos papéis de divórcio, ela me ameaçou. Mais tarde, soube pelos testes de DNA que Susan não era minha filha. Joe me expressou suas condolências enquanto Megan contestava cada ponto dos papéis do divórcio. Depois de recusar vê-la, fui convocado ao tribunal. O juiz ordenou que eu pagasse a Megan uma quantia que cobrisse a hipoteca e várias contas. Saí da audiência determinado a não pagar nada. Um vizinho me informou que Alan havia se mudado com Megan, uma notícia que não me surpreendeu. Megan, insaciável, me ligava e enviava mensagens reclamando do dinheiro, mas eu as ignorei todas. Você vai ter que pagar alguma coisa para ela, Charlie. E a Susan? Perguntou Raquel em uma noite. Eu não vou pagar nada, especialmente não por Susan que não é minha filha, respondi. Algumas semanas depois, me vi novamente diante do juiz. Seu olhar severo me atravessou. Sr. Suden, você foi intimado a pagar regularmente uma quantia à sua ex-esposa. No entanto,
Constato que você não fez nenhum pagamento. Poderia explicar isso? Interrogou ele. Sua Excelência, estou me divorciando da minha esposa depois de descobrir seu adultério durante 6 anos com seu supervisor, respondi, esperando fazer minha causa ser ouvida. Ela agora vive com um homem do seu adultério em nossa casa. Quanto à pensão alimentícia para a criança, eu me recuso a pagar por uma criança que não é minha, expliquei firmemente ao juiz. Megan permaneceu impassível quando mencionei a dúvida sobre a paternidade de Susan, fazendo-me pensar que ela sempre soube a verdade. Senhor, estas questões serão tratadas a seu tempo. Enquanto isso, você é obrigado a pagar o dinheiro devido à sua esposa, ordenou o juiz. Eu não farei isso, meritíssimo, insisti. Não cabe a você decidir. Certifique-se de que o Sr. Suden efetue este pagamento até às 17 horas de hoje, sob pena de sanções, decidiu o juiz. Saí do tribunal e fui para a casa de Joe. Informei-o da minha intenção de desaparecer por um tempo, ciente de que um retorno não era viável. Retirei uma quantia de dinheiro do banco, suficiente para me manter por um tempo, e voei para a Holanda. Lá, passei um mês explorando e me distraindo, longe dos meus problemas no Reino Unido. Ao retornar, fui preso menos de 1 hora após cruzar a porta da minha casa. Com as mãos algemadas, não consegui evitar um sorriso, ao ver Raquel quase em lágrimas, mas confortada por Joe. Era reconfortante saber que eu tinha amigos leais. Minha resistência ao pagamento e meu desaparecimento me renderam 1 mês de prisão. Não importava, pois de qualquer forma, eu não poderia pagar Megan de uma cela. Megan veio me ver uma vez, me implorando para ajudá-la financeiramente. Você acha que há um caixa eletrônico aqui? Retruquei sarcasticamente antes de a descartar definitivamente. Na prisão, ganhei certa popularidade entre os detentos, que admiravam minha determinação. Um detento, no entanto, não compartilhava desse entusiasmo. Eu não gosto de pessoas muito populares aqui, e você parece fazer parte desse grupo, ele me lançou com um tom ameaçador. Aqui, me chamam de Chainsav. Fique fora do meu caminho. Eu o encarei por um momento, e então respondi calmamente, desculpe por ser popular. Minha determinação permanecia inabalável, apesar das circunstâncias difíceis. Isso te incomoda? Perguntei, sorrindo para Axon, que, estranhamente, não me incomodou mais depois disso. Ao ser liberado, Joe veio me buscar e fomos tomar uma cerveja juntos. Megan nos visitou na semana anterior. O que ela queria? Perguntou Joe. Dinheiro, obviamente. Ela ficou furiosa ao descobrir que eu não era mais proprietário da minha parte da empresa, contei. Joe riu, dizendo que Megan ainda não tinha recebido um centavo de mim e que ela ligava todos os dias para reclamar. Você e aquele __ e do Alan ainda estão trabalhando juntos, né? Vocês deveriam conseguir resolver isso entre vocês, respondi antes de desligar e desligar meu telefone. Alguns dias depois, vi Alan Cummins em frente a uma loja. Parei do outro lado da rua e o chamei. Seu rosto empalideceu e ele disparou em direção ao carro. Fiquei perto da minha caminhonete, debochando dele. Enquanto isso, os advogados tentavam incessantemente me fazer sentar para chegar a um acordo com Megan. Eu me recusava obstinadamente. Irritado com o sistema, acabei perdendo a cabeça. Chamemos isso de vingança ou loucura, mas consegui o que queria. Esperei que a casa estivesse vazia antes de entrar. Cortei a água, o gás e a eletricidade. Então, armado com um martelo, destruí tudo o que podia. O sofá, as poltronas, a cama, os armários, tudo passou sob minha serra elétrica. A casa estava uma completa bagunça, serragem, vidro quebrado, e móveis destruídos cobriam o chão. Tranquei a porta ao sair. Eu havia acabado de terminar de jantar com Joe e Raquel quando alguém bateu à porta. Joe atendeu e voltou para mim. A polícia quer falar com você, Charlie. Um oficial me olhou e anunciou, Sr. Charlie Suden? Você está preso por danos criminais. Por favor, levante-se, senhor. Diante dessa situação, uma certa resignação me invadiu, a realidade dos meus atos finalmente me alcançando. Enquanto me acorrentavam e me levavam para o carro da polícia, mantive o silêncio até a chegada do meu advogado. Este último,
pouco divertido, me avisou que eu estava em sérios apuros. Após um interrogatório intenso, fui acusado de danos criminosos e destruição intencional de bens. Diante do tribunal, declarei-me não culpado, argumentando que os bens danificados eram meus. Como você pode se declarar não culpado? Perguntou o juiz. Fácil, meritíssimo, eram meus bens, respondi. O juiz rebateu que, não residindo na propriedade, minha esposa precisava dos móveis e aparelhos para manter um nível de vida decente. Se ela quer sentar em uma cadeira, que compre uma, respondi de forma rude. Meu advogado, desesperado pela minha posição, cobriu o rosto com as mãos. Finalmente, fui condenado a 1 ano de prisão com suspensão da pena e ordenado a pagar $10.000 a Meghan pelos danos. Eu não tinha intenção de lhe pagar um centavo a mais. A história tornou-se a manchete do jornal local. Meghan compartilhou sua opinião, me qualificando de louco que deveria ser trancafiado. Contatei o jornalista para compartilhar meu ponto de vista. Meghan era uma __ que merecia o que lhe aconteceu. O apelido Chains of Charlie foi assim impresso pela primeira vez, chamando a atenção para minha versão da história. Na semana seguinte, o jornal publicou um longo artigo expondo minha perspectiva dos eventos. Meghan, descontente com a publicidade do caso, manteve-se em silêncio e se concentrou em seu próprio divórcio. Algumas semanas depois, Mark convidou Joe e eu para uma festa para celebrar o 40º aniversário de sua esposa. Tragam suas esposas, disse ele. Eu ri ao lembrá-lo do meu iminente divórcio. Não tem problema, Charlie. Haverá algumas mulheres solteiras lá, acrescentou ele com um piscar de olhos. A festa de Mark oferecia a oportunidade perfeita para me vingar de Alan Cummins. Conhecendo seu hábito de jogar golfe em um sábado sim, um sábado não, aproveitei o dia da festa, que coincidiu com seu dia de golfe, para preparar minha revanche. Confiou uma missão a 2 caras da nossa equipe, dando-lhes instruções precisas para se ocuparem de Allen, insistindo para que não o matassem. A festa foi um momento de descontração. Eu disse a Joe e Raquel para aproveitarem sem se preocuparem comigo. Durante a noite, encontrei Janice, a jovem irmã divorciada da esposa de Mark. Janice, 32 anos, com um filho de 6 anos, havia dispensado seu marido quando descobriu sua infidelidade. Conversamos sobre nossos divórcios respectivos. Então, você é o famoso Charlie da motosserra, riu ela. Passamos o resto da noite juntos, e ela aceitou um encontro para o próximo fim de semana. No caminho de volta, Joe notou o tempo que passei com Janice, mas Raquel disse a ele para não me provocar. Na manhã de domingo, enquanto Joe e eu discutíamos a carga de trabalho da semana, a campainha soou. Charlie, é a polícia para você, anunciou Raquel. Agora, o que? Gemi, indo em direção à porta. 2 detetives entraram. Senhor Suden, você se importaria se perguntássemos onde esteve ontem à noite por volta das 20h30? Não, de modo nenhum. Eu estava em uma festa a noite toda, na verdade desde cerca das 19 horas, respondi calmamente, perguntando-me qual poderia ser a razão da visita deles. Até pouco depois da meia-noite. Várias pessoas podem confirmar, incluindo Janice, com quem passei a maior parte da noite, respondi aos detetives, dando-lhes o número de Janice. Um dos oficiais saiu para verificar meu álibi. Do que se trata exatamente? Perguntei. Ontem à noite, por volta das 20h30, o Sr. Alan Cummins foi agredido e severamente espancado, explicou o oficial. Como eu disse, eu estava em uma festa, isso não tem nada a ver comigo, retruquei. O outro oficial voltou e acenou com a cabeça, confirmando meu álibi graças a Janice. Eles me informaram sobre a gravidade dos ferimentos de Cummins: mandíbula fraturada, dentes faltando, braço quebrado, costelas fraturadas e testículo esmagado. Sabemos que houve tensões entre vocês dois, então precisamos verificar, especialmente porque sua ex-esposa sugeriu que você poderia estar envolvido, disseram eles. Bem, ela diria isso, ela acha que tudo que dá errado na vida dela é culpa minha, respondi. Depois disso, nunca mais ouvi nada da polícia sobre a agressão a Cummins. Meghan continuava me ligando pedindo dinheiro, mas eu sempre desligava. Ellen Cummins me informou que seu divórcio estava quase finalizado e que seu ex-marido estaria financeiramente arruinado.
Um mês depois, Megan e eu estávamos de volta ao tribunal para a audiência de divórcio. Ela havia renunciado à pensão alimentícia e eu tinha recusado pagar uma vez que ela e Camis estavam trabalhando. Ela ficou com a casa e os pagamentos da hipoteca, mas em caso de venda, a mais-valia deveria ser dividida em 70-30 a seu favor. Era evidente que Megan não poderia mais me processar por dinheiro no futuro. No entanto, eu precisei quitar as 8.000 libras esterlinas devidos durante a audiência anterior. Após a liquidação do divórcio, comprei minha parte da empresa por 10 libras esterlinas, uma quantia simbólica que Raquel se recusou a aceitar. Megan acabou descobrindo essa transação, mas era tarde demais para ela agir. Assim se encerrava este capítulo tumultuado da minha vida, me deixando com uma certa amargura, mas também com uma sensação de libertação. Janice e eu continuamos saindo juntos, e meus sentimentos por ela se intensificaram. Felizmente, ela sentiu o mesmo por mim. 3 meses depois, eu deixei a casa de Joe e me mudei com Janice e Adam, seu filho. Adam era um garoto incrível, e nós nos daríamos muito bem. Como seu pai o via raramente, passava meus finais de semana jogando futebol e outros jogos com ele. Fiquei sabendo que as coisas não iam bem entre Megan e Camis, especialmente por causa dos problemas persistentes que ele tinha com seu pênis. 3 anos depois do meu divórcio, eu ainda vivia com Janice. Em uma manhã de domingo, após uma sessão de sexo enérgico, Janice brincou dizendo que Megan deveria estar louca por ter me deixado partir. Alguns meses depois, pedi Janice em casamento, e ela aceitou. Ironicamente, mais ou menos ao mesmo tempo, Camis deixou Megan, que, sem seu salário, teve que colocar a casa à venda. Perguntei-me se os problemas íntimos dela persistiam. Não sei para onde Megan se mudou, e, honestamente, isso não me importava mais. Recebi minha parte do valor líquido da casa, que usei em parte para financiar nosso casamento. Joe foi meu padrinho. Janice e eu tivemos uma filha, Amy, que nasceu 18 meses após nosso casamento, completando nossa família. Um dia, encontramos Megan e Susan. Sem parar para falar com elas, Janice gritou para Megan: "Obrigado por ter deixado Charlie ir, ele é um marido e um pai amoroso. Você não sabia a sorte que tinha." Nós fomos embora, deixando Megan boquiaberta, como um peixe fora d'água.